Olá, tudo bem com você? O Redação Novo Tempo já está no ar. E no programa de hoje a gente discute sobre o principal assunto da semana, o Carnaval. E sobre os perigos que essa festa traz com ela. A gente conversa também sobre a proposta francesa de revogar a cidadania de terroristas. E também sobre a pesquisa que mostrou que o brasileiro não admite ser corrupto. Então fique com a gente, porque começa agora o Redação Novo Tempo. Olá, tudo bem com você? Começa agora pela Rádio e TV Novo Tempo, o seu Redação. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia de todas as semanas. E você em casa sabe que não fica sozinho aqui no Redação, porque tem esse time de jornalistas aqui discutindo os principais assuntos da semana. Tudo bem, André Leite? Oi, Wagner. Oi, pro pessoal que está acompanhando a gente pelo rádio ou pela televisão. Hélio Moura, tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Suzane Lima, hoje eu tô falando nomes completos, tudo bem com você? Tudo bem, Wagner? Oi para vocês dois e oi também pro pessoal de casa. Oi. Oi. Olha, você pode interagir com a gente sempre. Enquanto a gente está conversando aqui, a gente não quer estar sozinho nesse sofá, a gente quer a sua participação, como se você estivesse aqui discutindo esse assunto com a gente. A discussão começa aqui no rádio e na televisão, mas termina aí na tela do seu computador. novotempo.com/jornalismo, facebook.com/ntjornalismo. Se você não segue a gente ainda no Facebook, por favor, dê um like ali na nossa página. Você encontra a gente também no Twitter e no Instagram pelo @ntjornalismo e é claro que a gente está contando com a sua participação sempre. Olha, aqui no Redação, antes da gente entrar aqui nas nossas discussões, os nossos 3 assuntos que estão em pauta no programa de hoje, a gente quer saber quais foram os destaques da semana, qual a notícia que mais chamou a atenção, que mais impactou aos participantes aqui do Redação Novo Tempo. Leite, vamos começar com você. Durante essa semana aí, que você estava se informando, o que mais te chamou a atenção que você poderia dividir com a gente? Teve uma notícia que ela talvez não seja muito impactante, mas ela é importante, né? Porque nessa semana começou a valer a lei anti-bullying. Então, escolas e órgãos públicos passam até agora uma legislação que busca combater o bullying, principalmente nas escolas, que isso acontece muito. Então existem punições, existem sanções, não só aos alunos que cometem esse tipo de problema, né, esse tipo de ação, mas inclusive aos pais desses alunos, com medidas punitivas e educativas, inclusive. Eu lembro que no ano passado a gente discutiu esse assunto, né? Quando surgiu essa ideia da lei... Na verdade, a gente discutiu, se eu não me engano, quando a presidente Dilma sancionou. Isso. E aí agora começou a valer essa semana. Entrou em vigor na segunda-feira. Uhum. Nessa segunda, Isso, né? na segunda que passou, exatamente. Hélio Moura, seu destaque da semana. Meu destaque da semana? Olha, eu destacaria é algo que não aconteceu. Geralmente notícia é alguma coisa, é um acontecimento. Mas não aconteceu a volta ao trabalho dos nossos congressistas em Brasília. Okay. Então, eles saíram para o Carnaval na quinta-feira antes do Carnaval e voltam na terça só. Então foram o quê? 12 dias aí? Olha, você fez uma conta rápida, hein? Sabe por quê? Porque eu vi você gravando um off lá no jornalismo sobre essa notícia. Aí eu tô dando aqui como se eu soubesse de cor a conta aqui. E o pior é a explicação para isso, né? Porque supostamente eles teriam que voltar na quinta-feira. Só que aí quinta-feira vai trabalhar um dia só. Então a gente já emenda, né? E volta na segunda. Volta só na segunda. Não, mas daí é segunda, né? Na terça, né? Porque segunda porque segunda eles não trabalham. Normalmente é o dia em que eles estão transitando, né, do estado para Brasília. Quase uma férias, né? Quase metade de um mês. Quase férias. Quase 15 dias de férias aí. É bom, né? Pois é. Carnaval que tem tudo a ver com a nossa primeira pauta. Daqui a pouco a gente vai discutir um pouco sobre essa festa aqui no Redação, a nossa primeira pauta de hoje. Mas antes tem o destaque da Suzane. O que te impactou, o que te chamou a atenção nessa semana, Suzane? Bom, foi uma coisa que me chamou a atenção que antes de ler isso, eu não imaginava que pudesse ser relacionado à saúde. Um estudo feito, eu trouxe aqui até uma colinha para não esquecer o nome da revista científica, é uma revista internacional que fala sobre epidemiologia. Indica que a obesidade, ela anula os exercícios físicos, ou seja, um gordinho, ele tem mais chances de sofrer qualquer tipo de doença do que um gordinho que faça exercícios físicos, tem mais chances de sofrer qualquer doença
do que um magro sedentário. Fui então, clara? Deu para entender? Mais ou menos, porque assim, não é que a obesidade anula o exercício físico, mas entre uma pessoa obesa que faz exercício físico regularmente e uma pessoa magra que de repente é sedentária, essa pessoa magra tem mais possibilidade de longevidade e menos doenças do que um obeso que faz exercício, é isso, né? É isso, inclusive tem um dado, são 30% a menos de chance que esse magrinho teria de sofrer qualquer doença. O pior é que nenhuma das situações é boa, né? Nem ser um magro Claro. sedentário, nem ser uma pessoa que está acima do peso fazendo exercício, né? Essa pesquisa é interessante, né? Porque essas coisas de saúde, elas têm um vai e vem tremendo, né? Exatamente. Teve uma época que todo mundo criticava a pessoa gordinha no sentido de, olha, é uma pessoa que não é saudável. Depois mudou esse pensamento realmente. Ah, não, pode estar acima do peso, se estar acima do peso, mas mesmo assim manter a saúde. Até nessa semana uma pesquisa, um pesquisador... No Jornal do Novo Tempo vocês falaram sobre isso, Nós falamos sobre né? isso também. Ele critica o que a gente normalmente usa, que é adotado pela OMS, do IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, que é utilizado para dizer se a pessoa está ou não acima do peso, e isso é usado como parâmetro para dizer se é saudável ou não. E aí ele distorce, ele fala que o IMC não pode ser aplicado para todo mundo, porque cada um é diferente. O biotipo é diferente de cada um. Então ele diz assim que, na verdade, tem que ser feito um outro estudo, porque, segundo ele, uma pessoa pode ser saudável sendo gorda. Ah lá, então... São pesquisas opostas, né? É o que você falou, essas coisas de saúde vão e vêm. Acredita em quem, né? Então, nessa mesma matéria falou sobre um lutador, que ele tem 100 e poucos quilos, e ele é um lutador de jiu-jitsu, uma pessoa extremamente ativa, que estaria entre essas pessoas obesas, né? Numa possibilidade de risco aí. Exatamente. Muito bem, olha, o principal assunto dessa semana, na verdade, foi o Carnaval. Conhecida mundialmente, essa tradicional festa popular brasileira gerou repercussão nos principais veículos de comunicação e atraiu milhares de turistas ao Brasil. Somente na cidade do Rio de Janeiro, cerca de 120 mil pessoas foram ao sambódromo acompanhar os desfiles das escolas de samba. No entanto, o Carnaval também acaba sendo motivo de preocupação, inclusive das autoridades locais. Além do aumento no número de acidentes de trânsito e de assaltos, as cidades acabam sofrendo com a passagem dos foliões. Só no Rio de Janeiro também, cerca de 2.000 pessoas foram multadas por fazer xixi em locais públicos ou, inclusive, por jogarem lixo nas ruas. Carnaval foi o assunto da semana realmente. Vamos falar um pouco sobre a atenção da mídia. Vocês acham que existe uma supervalorização dos veículos de comunicação nessa época do ano? Só se fala sobre isso? Eu vou usar o exemplo que eu estava conversando na redação com o Bruno, que é o editor-chefe do jornal, e aí a gente estava falando assim, cara, essa semana quando a gente é jornalista, a gente vê várias notícias, né? Inclusive para a gente criar a nossa própria, a gente vai vendo várias coisas. E aí um dos principais portais de comunicação do Brasil, o Bruno, que é o editor-chefe, falou assim, cara, não tá dando para entrar nesse portal essa semana. Porque, tipo, você entra lá, o principal destaque é, descubra de quem é esse tapa-sexo. É um dos destaques. Então tem um monte de coisa acontecendo no Brasil e no mundo, só que os principais destaques são várias coisas, inclusive imorais, a gente pode dizer assim. Então lá, é o destaque da semana, ou seja, existe sim um grande foco nisso, inclusive porque grandes portais aqui no Brasil são os donos do carnaval, ou seja, eles promovem, por quê? Porque eles ganham dinheiro quando eles fazem a transmissão disso na televisão, né? Olha, engraçado também, isso. Eu te pedi para comentar isso porque você também trabalha com notícia diariamente, né? E aí, como que foi a produção de conteúdo essa semana? Então, você acaba ficando, até por conta de você não ter nem onde buscar na fonte oficial, porque você vai, por exemplo, quer saber alguma coisa, o que está acontecendo no Congresso? Nada, porque eles não estão lá. De férias, no Planalto, não tem nada acontecendo. Sei lá, nas Assembleias Legislativas dos estados, também não tem. Todo mundo para tudo. O Leite falou sobre os sites de notícias. Você entrava lá, por exemplo, vou entrar na economia, ver o que tem de economia hoje aqui. Tinha a última notícia postada pelo maior site do Brasil, foi do dia 5 de fevereiro, e, sabe, é uma coisa absurda. E aí dá a impressão de que não tem mais nada acontecendo mesmo. A gente não está passando por crise financeira, a gente não tem problemas na política, a gente não está em problema nenhum, é só festa. É a impressão que se tem quando você vai às mídias noticiosas durante o período de carnaval. Agora, sem querer puxar a sardinha aqui para nossa brasa, por isso que é interessante o jornalismo da Novo Tempo também, né? A gente passou por uma semana aí, tendo conexão Novo Tempo na rádio todos os dias com o Leite e a Luana,
teve Jornal do Novo Tempo aí com o Hélio e a gente conseguiu passar um tempo falando de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo sem dar evidência ao carnaval, né? Sim. E não é só na notícia, a gente fica refém de todo o nosso cotidiano, né, da vida, do dia a dia, porque realmente você não consegue desenvolver nada. Tudo é fechado, Sim, né? As pessoas estão num outro ritmo diferente, mesmo que tenha... O ano começa agora segunda-feira, né? Exatamente. Então, tudo começa. Eu, inclusive, estava falando com a minha avó pelo telefone e ela está com alguns problemas de saúde. Eu falei, nossa, vó, então a senhora tem que procurar o médico imediatamente. Ela, não, vou procurar ele só na quinta, porque é carnaval e daí vai estar tudo enrolado e não tem como ir lá. E ela não deixa de estar certa. Então, realmente é uma situação. Eles vão atender a emergência, obviamente, né? E fora outras coisas que a gente precisa fazer, inclusive, às vezes, até no trabalho, né? Porque aí você trabalha segunda, aí vem terça, feriado, bem assim no meio, acaba quebrando a semana. Então, tudo começa mesmo a partir de segunda-feira. É muito ruim essa sensação, né? Eu estava conversando com uma pessoa que, inclusive, prestou um concurso público, passou numa prefeitura aqui da região, da região do Vale, aqui do Paraíba, onde a gente mora. E aí estava falando o seguinte, olha, eu estava louco porque o ano ia começar e já eu ia começar a trabalhar e essa verba ia chegar. Mas aí eu fui buscar informação, eu só vou começar a ser chamado, as pessoas que passaram nesse concurso, só depois do carnaval. Então, assim, é muito claro que a mídia só fala sobre esse assunto e o ano no Brasil, de fato, só começa... Pelo menos nos órgãos públicos é isso. Pra gente aqui, pelo menos pra mim, já começou desde dia 2 de janeiro que eu tava trabalhando aqui, nem tirei folga. Porque o Wagner estava de férias. A gente reversa. É uma reclamação, Leite? Não, é porque... Eu senti uma pequena reivindicação. Eu também senti. Agora, deixa eu falar uma coisa. Essa repercussão toda que acontece na mídia, ela cria uma imagem internacional, inclusive, né? Então, a gente lá fora continua ainda sendo o país do futebol e o país do carnaval, né? Quem já teve contato com... alguém de fora que veio para cá ou a gente que vai para um outro país e você fala que é brasileiro, carnaval! Samba! Pelé! Então, não é uma boa imagem, né? A gente é o país do carnaval e do futebol, a gente não poderia ser um pouco mais do que isso? Eu gostei muito do seu sotaque norte-americano. A produção legal. aqui também está falando que adorou meu sotaque. Me empolguei, desculpa. Não, Deu uma vergonha alheia aqui agora. Desculpa, Suzane. Não, mas eu acho que tem disso. Tanto é que até tem uma brincadeira, né? Nessa época do carnaval, várias pessoas estavam colocando no Facebook ou em outras redes sociais escrito em inglês, né? Eu sou brasileiro, não, eu não gosto do carnaval. Ou eu sou brasileiro, não, eu não sei sambar. Ou alguma coisa do tipo, porque realmente acaba passando uma imagem muito forte que a gente, tipo, todo e qualquer brasileiro gosta de carnaval, curte o carnaval, dança o carnaval, e não é a realidade, apesar de uma grande maioria gostar e participar. Né? Eu gostaria de ter dados sobre isso, porque eu tenho a impressão de que não é a grande maioria que gosta e que vai para o carnaval. Porque se você vir os números, por exemplo, as 3 principais cidades com festa de carnaval são Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Não são números assim expressivos. Recife também é muito forte. É verdade, né? Porque é um pouco mais diferente o carnaval do que nessas 3 principais cidades. Mas, por exemplo, até pelas hashtags que você comentou, tem muita gente que não gosta, que na época de carnaval, já que a empresa libera, não é o nosso caso, a empresa libera porque o carnaval não é um feriado, é ponto oficial, facultativo. ponto facultativo. Depende, né? Ele não é feriado nacional. Oficialmente, no calendário oficial do país, não é um carnaval, não é feriado. Tem alguns estados que tem, tipo, o Rio de Janeiro é feriado estadual. Também nem tem como ser, ser, né? Não daria para não ser. Salvador também eu acredito que seja. Mas aí você vê que a pessoa, sei lá, aproveita, já que não vai trabalhar e, sei lá, vai para um sítio, viaja com a família para descansar na praia, vai aproveitar para ir a algum parque, ou viaja para fora, não ou vai retiro espiritual. Tem gente que acampa. É verdade, o grupo de pessoas evangélicas e protestantes vão acampar. Eu adoro o carnaval por causa disso. É uma possibilidade de você poder fazer alguma coisa diferente. Aí é legal. Agora, acontece essa alienação por algumas pessoas, e realmente a gente não tem esse número, essa estatística para dizer, mas acontece um pouco dessa alienação que a gente falou, o país só volta a trabalhar depois, e acontece muito com o pessoal folião mesmo, o pessoal que curte o carnaval, é que eles vivem esses 2 dias ou mais, né, porque emenda o final de semana aí. Pode chegar a 10 aí, em algum lugar. Pode chegar a 12 em alguns lugares, como se não houvesse amanhã, né? Bebem como se não houvesse amanhã, praticam sexo como se não houvesse amanhã, saem dirigindo loucamente, colocam a vida de outras pessoas em risco.
Eu citei o exemplo aí do xixi na rua, e aí tem aquelas coisas de pagar multa e coisas do tipo, mas fica todo um processo que depois, quarta-feira de cinzas, agora então chegou o momento da gente descansar de toda essa loucura que aconteceu. O que acontece? Antes é uma doideira, depois tem que... Então, engraçado isso, Wagner, porque eu fui ler a respeito melhor do carnaval, porque existem divergências de como ele surgiu, né? A gente sabe que veio de fora, mas vieram agregados aí outras culturas e hoje a gente tem um carnaval brasileiro como ele é. E o que acontece? Na época, né, lá, não sei em que século mais, a Igreja Católica acabou adotando essa festa pagã que antecede a... Como é que Quaresma. chama? A Quaresma. Que era justamente, não, então eu vou deixar o povo aproveitar, viver realmente intensamente com todas as paixões da carne, e depois vem o tempo mais severo, que seria a quaresma, e as pessoas iriam entrar no eixo. Olha só, um pensamento que realmente faz jus à festa que é, por mais que é popular, por mais que tenha aquele outro lado que era a festa dos negros, uma manifestação popular, já que os ricos se reuniam em salões, né, mais luxuosos e tudo. Começou talvez com um propósito, mas ele acabou se transformando no que a gente vê hoje. E olha, o resultado dessa festa que antecede a Quaresma, como a Suzane falou, foram 94 mortes e 1.500 acidentes. Houve 94 mortes só nas estradas. De acidentes nas estradas federais. Federais, sem contar estaduais e estradas municipais. Dentro da cidade. Porque esses dados são da Polícia Fora Federal, brigas, né? rodoviária, né? Então, esses números podem ser muito maiores Com ainda. certeza. Inclusive, dentro dessas estradas federais, como eles colocaram, foram 1.500 acidentes. Então, só aí já é muita coisa. É muita coisa, né, gente? Quando a produção passou várias manchetes pra gente de resultados do carnaval, aí você fica meio assustado, assim, se você para pra pensar assim, tudo isso foi provocado por conta dessa festa, então assim, aumenta o número de acidentes, pessoas bebem demais e a pessoa pode entrar em coma alcoólico ou morrer por alguma situação como essa. Aumenta o número de assaltos e furtos, aumenta o número de doenças transmitidas sexualmente. Não tem esse dado nas manchetes, mas com certeza aumenta o número de gravidez indesejada também nesse período. Você também tem um aumento da sujeira nas cidades que tem festa de carnaval, seja por conta do lixo ou por conta desse péssimo hábito de fazer xixi no meio da rua. Ou seja, por que você incentiva uma festa que traz um monte de prejuízo? Só traz isso, entendeu? Obviamente que a resposta geralmente porque o pessoal tem que ser feliz e porque dá retorno financeiro. Mas a que custo, entendeu? E a qualidade de vida dessas pessoas, né? E sabe o que a gente sente também quando a gente vê a cobertura do carnaval? Tem algumas outras notícias ali no meio, claro. Mas a hora que vai falar do carnaval, até pelos próprios âncoras, vamos falar agora da TV. O sorriso estampa, é o sorriso, é assim uma coisa extraordinária e a gente não vê esse outro lado que a imprensa não mostra. Então, assim, no meu ponto de vista, na minha humilde opinião, penso eu que, ok, é o maior evento que a gente tem de expressão cultural, é uma festa popular, vai haver uma cobertura mais intensa, obviamente. Mas o ruim é não mostrar esse outro lado para que as pessoas realmente vejam que não é, por mais que as pessoas saibam disso, mas quanto mais você vê e mais você coloca na sua mente que aquilo pode ser prejudicial, que as pessoas se alcoolizam, etc., tudo como o Leite falou, fica evidente também. Então, assim, de um lado está uma festa linda e maravilhosa, mas que com ela traz inúmeros prejuízos. Agora, inclusive, teria que colocar na balança, claro. a tal da imparcialidade, né, Wagner, que a gente aprende pelo menos na faculdade, em teoria, né? Agora, algumas cidades optaram por não valorizar, né, não dar suporte, não colocar o orçamento público à disposição dessa festa e guardaram esse dinheiro para investir em outras áreas, principalmente num momento de crise como a gente vive ainda. Isso sempre gera algum tipo de divisão da própria população da cidade, né? Alguns falam, que legal, não estão incentivando isso porque a verba vai para outro lugar. E outras pessoas, nem para a gente ser feliz aqui, curtir uma festa de carnaval, uma decoração bonita e tudo mais. Tinha um amigo jornalista nosso que trabalhou aqui no Novo Tempo, Márcio Basso, ele tinha uma frase que era muito boa, eu gostava. Era uma frase curtinha. Quando ele viu uma situação dessa assim, né? Tal prefeitura disse que não vai usar esse dinheiro para o carnaval para investir na educação da cidade. Aí ele vinha com uma frase assim, tipo, será? Assim, eu acho que no discurso é bonito e acho que é super coerente. Agora, será que vão investir mesmo? Ou será que só não vão usar e vai ficar ali para ser desviado de alguma outra forma, entendeu?
Acho que vale a pena as cidades, os municípios as prefeituras, né, que falaram que não iam gastar com isso, a população agora ir cobrar, beleza, então vocês falaram que não vão usar, eu quero ver isso aqui agora. O que teve de diferente? Exatamente, porque falar é fácil, fazer que é difícil, né? Teve opções alternativas também. Eu fui numa cidadezinha do interior de Minas e aí eles não tiveram o desfile Pro carnaval você foi? Não fui pro carnaval, tá. Eu fui na casa de uns amigos, tá, Agora querido? ficou bem explicado, né? E daí, o prefeito da cidade fez o seguinte, não teve a tradicional festa nas ruas, aquela coisa toda, resumiu a um galpão, um maior lá da cidade, e aí teve a festa lá. Uma opção. É. Vamos para o intervalo? Logo depois, a proposta francesa de revogar a cidadania de terroristas entra em pauta aqui no Redação, não sai daí.